curso um ano, hein? Há um ano que se sentem convocados a um texto tão denso, tão complexo, tão profundo, tão central na obra psicanalítica, tão fundamental de tudo isso que nós chamamos de psicanálise, tão essencial que Lacan o elevou a uma palavra muito importante que é campo do gozo, e que Lacan prioriza como sendo a essência da psicanálise. Esse universo da pulsão que justamente nos convoca hoje a trocarmos algumas ideias. 30 minutos, 35, como tu dissestes, está ótimo, porque o que se trata hoje é de fazer ressonar um pouco as leituras, as discussões, os trabalhos que vocês fizeram, o percurso de cada um, o que se inscreveu na subjetividade de cada um nesse trabalho de leitura que vocês vêm realizando. E que agora, com a minha presença aqui, que agradeço muito pelo honroso convite, pretendo provocar algumas ressonâncias, algumas interrogações, algumas coceirinhas para falar algo a respeito do que leram e do que se sentiram convocados a dizer. Depois que a gente lê, algo se escreve na gente. É disso que se escreve na gente, quando a gente lê, já é outra coisa. Por isso pode-se dizer daquilo que se leu, né, falando em nome próprio, dizendo, eu li que. No meu modo de entender, eu digo que. Né? Isso, falar em nome próprio, como dissesse, esse se autorizar de si, é importante. Cada um ocupa um lugar solitário, sozinho. Dizemos em psicanálise que ninguém é substituível. Não é possível. Cada um é único. E desse lugar único que cada um é, que podemos dizer que existe, quando se faz existir, isso que chamamos de analista, que não é um ser, mas que é um efeito, um semblante, dizia Lacan, uma função, dizia Lacan, que a deixa ressonar em si, desde um silêncio conquistado à custa de uma análise própria, que nunca foi fácil para ninguém que se analisou, nem rápida, nem breve, nem perfeita, mas que é essencial para que algo aí aconteça a partir do momento que esse que se analisou, que fez um percurso, um processo de cura, de experiência do seu próprio inconsciente, o organizando num discurso analisante, já não sofre mais dele. Sofre das contingências que a vida vai apresentando no dia a dia, porque não há vacina contra o mal-estar. Mas se torna analista de si mesmo. E por ser analista de si mesmo, se tem desejo de analisar outros, ressoa na sua escuta o que o outro pode dizer. Por isso, Lacan diz, o inconsciente é estruturado como uma linguagem e se organiza na fala do analisante, se organiza na análise, um por um, nisso que cada um tem de mais singular, que é a sua própria solidão.
como estrelas no espaço sideral, cada um está a milhas e milhas e milhas de distância de qualquer outro, e só tem um acesso, pela palavra. Se dizer, habitar a palavra. Por isso Lacan diz que o sujeito habita a palavra, que um significante representa um sujeito para o outro significante, representá-lo para outro significante, que o representará para outro significante, e aí estamos falando da fala, da palavra. Falar da pulsão é isso, é dizer que não vamos falar de algo biológico, algo que não faz parte da biologia. E que vocês lembram que quando começam a ler os instintos ou as pulsões e suas vicissitudes, na tradução da Imago, está Trieb, título em alemão, e em seguida o Steig aparece com a palavra instinto, que Freud abominava. A primeira página você vê como Freud diz que a ciência é séria, é rigorosa, ela não sai dando nome aos bois por aí. Primeiro, ela faz uma experiência, um experimento, investiga, contabiliza, seria, organiza, por último, apresenta o conceito. É assim que ele gasta uma página e meia da introdução desse texto, As Pulsões e Seus Destinos, para pouco a pouco abordar o conceito de instinto, que é biológico, que funciona na natureza e que não tem nada a ver com a condição humana. E ele se pergunta, o que é isso? Então, nas conferências de 32, ele diz, é o nosso mito. A pulsão é o nosso mito. São seres míticos. São poderosos seres míticos. Diz também naquele artigo para a enciclopédia essa mesma frase. Dizer que a pulsão é um ser mítico não é dizer que é um ente. Freud não é filósofo, não faz filosofia. A filosofia entifica, faz entes, hein? Porque adjetiva o substantivo. A psicanálise não vai na direção da filosofia, vai na direção do verbo, que posiciona o sujeito no instante presente. Lacan chama de linguisteria, para separar da linguística, nisso que a linguística coletiviza os significantes, os sons, as palavras. Do fonema, a palavra, do fonema, a sílaba, da sílaba, a palavra, da palavra, a oração, da oração, o texto, e vai juntando, coletivizando. A psicanálise não. É um, S1, 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 e que diante de um S2 produz um sujeito, e diante de mais outro que vem, esse S2 vira S1 de novo, e outro S2 que convoca, produz, e vira S1, e vira S1, ou seja, ela não coletiviza, não sai do campo do S1. Assim, um vai falar em análise, e o analista diz algo, é S2 para esse S1. E esse sujeito, quando diz mais algo provocado por esse S2 do analista, esse S2 já virou S1 para o S2 que o sujeito fala. E por aí segue o quê? A cadeia pulsional. As pulsões são representações de palavras e de coisas. E Lacan disse, são ressonâncias, ecos do dizer que nos constitui. Como assim dizer que nos constitui? Freud demonstra na sua obra, a partir desse texto, que as pulsões se inscrevem no corpo a partir dos orifícios. Ele usa bem essa palavra, orifícios. Agora, vocês lembram que ele diz que a pulsão é um conceito psicossomático, entre o orgânico e o psíquico.
esse entre o orgânico e o psíquico também é o que ele chama de orifícios. Elas vão se inscrevendo nesses buracos do corpo, fazendo desses buracos, então, um corpo. A partir dos buracos do corpo, costurando, construindo um corpo que não é para nada o corpo biológico. Não temos um corpo biológico, exceto que uma biologia simbolizada, pulsionalizada, totalmente capturada pelo significante, pela pulsão. Onde Freud diz pulsão, Lacan diz significante. Por que Lacan diz significante, onde Freud diz pulsão? Porque Freud disse que a pulsão é uma gramática. Isso é muito importante de ler em Freud a palavra gramática, a gramática pulsional, ele diz. Porque ele está dizendo que ela se inscreve, que ela escreve o corpo. Se inscrever no corpo é escrever algo ali, que ele vai chamar de autoerotismo, autoerótica, vai chamar de vida, de conservação, vai chamar de morte, vai dando tantos nomes que Lacan depois vai dizer o campo do gozo. E não há nada mais importante do que o campo do gozo. Por quê? É preciso um corpo para existir. É preciso um corpo para ser, para pensar, para viver, para gozar. Tudo o que se sente é no corpo. E esse corpo não é biológico, é o corpo pulsional, é essa gramática pulsional. Então, Lacan diz o corpo significantizado, feito pelo significante. Vocês veem que no seminário 11, quando Lacan fala da pulsão, ele fala da gramática, dizendo que essa pulsão de vida é também a pulsão de morte. No sentido que Freud descreveu a pulsão como sendo pulsão de morte, ainda que fosse de vida, quando escreveu o segundo texto, em 1923, como que a continuação da pulsão e seus destinos, chamado Além do Princípio do Prazer. Mostrando que a pulsão não se contenta em alcançar o prazer, a satisfação, que é sempre, sempre, sempre parcial. E que essa satisfação, sempre parcial, a mantém como uma força contínua. O próprio da pulsão é a repetição, então, porque ela não para de fazer isso que Lacan desenhou como um círculo, fazendo um desenho para tentar, de uma forma didática, criar uma representação, uma imagem aos seus alunos, naquele tempo, psiquiatras, quase todos, analistas formados pela IPA, em uma concepção pós-freudiana bastante diferente daquela que Lacan estava a ensinar. Lacan estava a ensiná-los um retorno a Freud, uma leitura diferente, nova, subversiva do que haviam lido e aprendido. Hoje também. Hoje, nos dias de hoje, na atualidade, também é assim. Para entender Lacan, é preciso apagar tudo o que se tem como entendimento. Então, vou convidar vocês a fazer um pequeno esforço, como quem apaga tudo que está escrito no quadro, quando havia um quadro com giz, como era no meu tempo de professor, a gente pegava o apagador, apagava tudo, deixava vazio e então iniciava outra coisa. Queria convidar vocês a esquecer tudo que sabe de pulsão, por um instante só. E vamos pensar outra coisa, é pensar o campo do gozo. Lacan diz, a pulsão, ela visa um objeto.
E esse objeto da pulsão não existe. Não existe nisso que ela é fundada por um objeto que não existe. E Freud havia dito das Ding, para dizer de algo perdido para sempre que fica uma falta. Esse algo para sempre que fica uma falta é a causa da pulsão. Nisso que o Freud diz que a inscrição de prazer, que o objeto da demanda instituído pela mãe, no caso, a teta que amamenta a criança, não é um objeto que se inscreve, mas sim uma marca de prazer, de satisfação que se inscreve ali. É que ela, então, quando desaparece, porque o organismo se desequilibra 2 horas depois e sente fome novamente, essa marca começa a pulsar, como estando viva ali. Essa marca, que não é da natureza, evoca uma espécie de retorno ao momento vivido, inexistente. E Freud diz das Ding, coisa perdida para sempre. Mas que se constitui o motor de que isso não pare nunca mais, como uma força regressiva, sempre querendo voltar ao estado anterior, o eterno retorno. Nisso que a pulsão, então, se caracteriza como a repetição. E essa condição de repetição da pulsão é a sua própria natureza. Não é uma natureza biológica, é uma natureza de repetição. Freud disse uma força contínua. Então, como é que Lacan fez no capítulo do seminário 11, dedicado às pulsões? Ele a desmonta. Toma os 4 termos que Freud utiliza: fonte, força, objeto e finalidade, e vai mostrando cada um deles numa determinada ordem, acrescentando ativo, passivo e reflexivo. Quanto a tempos da pulsão, esses 3 tempos da pulsão no movimento dinâmico de 4 naturezas, mostrando de que ela, em cada curso, cada 360 graus que ela dá como um giro, ela não faz nada a não ser criar um vazio dentro desse círculo, dentro desse giro, ou mantém continuamente esse vazio, esse objeto A. Lacan escreveu ali a letrinha A, dizendo esse objeto, causa da sua existência como uma força contínua, já que se tivesse um objeto, ela pararia, como o instinto faz, como acontece com o instinto. Mas também Freud disse, e Lacan aponta, insistindo que a gente reconheça, que ela se satisfaz sempre. Não dá nem uma volta perdida. E que essa satisfação da pulsão não coincide necessariamente com prazer. Que prazer e desprazer para a pulsão é satisfação. É satisfação. Prazer ou desprazer, indistintamente, é satisfação da pulsão. Ou seja, Lacan chama isso de gozo. Esse campo do gozo, então, faz Lacan reconhecer que Freud diz: o objeto da pulsão não existe. Por consequência, a relação sexual não existe. Se existisse o objeto da pulsão, existiria a relação sexual, a completude sexual. Mas não, como a sexualidade é pulsional, também ela não satisfaz. Também ela é faltante. Também ela tem um objeto inexistente aí, que é a sua própria causa. Causa de desejo, que é sempre sexual, justamente por isso. Porque o desejo é sexual. Porque é pulsional, porque não é com objeto. Veja que o conceito da pulsão é essencial para construir todo o edifício da psicanálise, todo o edifício teórico da psicanálise, e, por consequência, toda a clínica da psicanálise, naquilo que a clínica é uma cura.
uma experiência, uma transformação. Assim, Lacan diz, a mulher não existe. Esse conceito de existência, a mulher, no sentido da letra maiúscula, a mulher, como quem diz, o homem, para representar todos os homens numa categoria, não é possível a mulher. Diz também que o objeto não existe, e diz que o gozo do outro não existe. Mas quando Lacan fala do gozo fálico, do gozo do desse por desse cada que é um ser pulsional, ele diz o gozo existe. Há muita coisa que a psicanálise diz não existe. E há uma coisa que diz existe. E essa uma coisa é o gozo. É a satisfação da pulsão existe. Disso não se pode perder o fio da clínica, a direção da clínica. Se trata de poder reconhecer que o gozo existe. E é reconhecendo que o gozo existe que se tem a direção da cura. Por mais complexo, capcioso, difícil que possa aparecer, tanto na sintomologia quanto na estrutura subjetiva de cada um, o gozo existe. E mais ainda, não há nenhum que não tenha que gozar. Não pode não gozar. Nenhum sujeito humano, nenhum ser de palavra pode não gozar. Então, o gozo está aí para todos, e se há um sofrimento, é da ordem do gozo. Não há sofrimento que não seja do gozo, por isso é do gozo que se trata quando se fala de sofrimento, entendendo sempre que gozo significa a satisfação pulsional, que pode ser distinta no modo como ela se satisfaz, quando Freud a descreve como pulsão de vida e quando a descreve como pulsão de morte. Qual é a diferença? Uma constrói, outra desconstrói. Uma constrói, outra desconstrói. O primeiro tempo da pulsão parte do corpo. A fonte é sempre o corpo. As bordas do corpo, os buracos do corpo. De cada um deles, Freud deu nome: oral, anal, fálica, escópica, invocante. Lacan acrescentou esses dois últimos. Ele parte da fonte, visa um objeto. Esse objeto é sempre alucinatório, porque é inexistente. Um objeto alucinatório que está representado por qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer objeto. Não há um objeto determinado da realidade como nós entendemos realidade, que seja ofertado ao sujeito como o objeto da pulsão. Mamãe pode dar o seio para o bebê, mas pode dar também mamadeira com leite de vaca, leite de cabra, pode dar outra coisa que não passa pelo leite, quantos que não são criados sem leite. Algo vai se dando por aí. As diversidades das culturas pelo mundo afora, as sociedades humanas em todos os tempos sempre apresentaram muitas diferenças quanto aos objetos da pulsão, quanto aos modos de gozo. Quando se fala objeto da pulsão, está se fazendo outra menção aos modos de gozar, porque os gozos são sempre do corpo, e os gozos do corpo vêm de forma muito diferentes. Determinadas tribos perfuram os lábios e colocam objetos enormes atravessando os lábios ou as orelhas. Os próprios genitais, muitas vezes, são perfurados e marcados com... E tradições milenares que fazem essas coisas.
Na nossa sociedade, ultimamente, temos toda uma estética das tatuagens, marcando os corpos, como modo de gozo também, com valor narcísico, erótico, cada um com sua própria fantasmática, que também é um dos objetos da pulsão. A fantasmática de cada um, que vai sendo construída nisso que cada um tem um corpo que é também fantasmático, no sentido de que é uma imagem só, uma imagem especular. E quando diz especular, diz que se pega do outro. E como Lacan nos ensina desde o seminário 1, que o eu é um outro que se incorpora, identifica, fica idêntico, interioriza, subjetiva, né? Aos pedaços, aos poucos, né? Assimilando. Como mosaico, o eu é feito assim, mas sempre como uma estrutura periférica. O eu é corporal. É um corpo, né? O eu é corporal. E Lacan então desenhou esse novo romiano de 3 anéis enlaçados para mostrar que o corpo tem essas 3 dimensões, uma parte imaginária, uma real e uma simbólica, que mais ou menos a gente segura uma ponta, escapa a outra, segura a outra, escapa uma, e tem sempre alguma coisa do corpo que nos escapa. E a ponto de sabermos muito bem que não somos um corpo, que temos um corpo. E que às vezes temos que admitir que o corpo nos tem. Estamos aprisionados nele. Não podemos sair dele e temos que obedecê-lo como uma prisão que vai cada vez mais nos encarcerando. Né? Outro dia estava escutando um homem de 96 anos me dizendo: estou preso nesse corpo, queria tanto poder passear, andar de carro, voltar a dirigir, pilotar meu bimotor, e não posso mais fazer essas coisas. Meu corpo não me permite mais. Meus olhos não me deixam enxergar como eu via antes. E o desejo não envelhece. Ávido de desejo de fazer isso, se resigna, se lamenta, se deprime, se consola. Não resta mais do que isso. Conta a história e fazer poesia. E, como ele disse, agradecer aos deuses porque ainda estou vivo. E quero viver mais, nem que seja assim, mas quero ficar mais tempo, não quero morrer. Ainda me sinto novo, com 90 e poucos anos, e ainda tenho alegria de viver, mas confesso que esse corpo me decepciona. Eu queria poder fazer coisas que não posso mais. Bom, estou brincando um pouco com o que se passa na clínica, nisso que o corpo é uma experiência também. Não é algo simples de entender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o corpo é pulsão. Habitamos a pulsão, somos sujeitos da pulsão. Nossa natureza é pulsional e ninguém, nenhum de nós, vai além da pulsão. Não saímos dela, não temos acesso ao campo natural como as outras espécies, para nada. Então, Lacan disse que somos seres de linguagem. Sendo que não há linguagem sem a pulsão, que justamente ela é uma gramática, o que faz com que o inconsciente seja uma instância que pensa. E nós não sabemos quem é que pensa lá. Dizemos que somos nós, se somos neuróticos. Acreditamos que somos nós que pensamos até onde podemos suportar essa defesa que temos, que Freud chamou de recalque, que nos separa do inconsciente. E, de vez em quando, temos que admitir que não fui eu que disse isso. Não era isso que eu queria dizer. Não sei por que eu esqueci, não sei por que troquei a palavra, não sei por que me apareceu isso no corpo.
Quer dizer, o inconsciente é esse outro que fala, que escreve, e que fala línguas diferentes que não entendemos. Essa gramática do inconsciente não é a do dicionário, não é a grafia. A letra da pulsão não é a grafia. Ler a letra da pulsão é o que faz Freud dizer decifrar o sintoma, citando Chapolin como sendo aquele francês que, depois de muitos anos tentando, conseguiu decifrar aquelas cifras das pirâmides do Egito e traduzi-la para o francês e para todas as línguas, que hoje vocês podem ler o que estava escrito nas pirâmides, que ele conseguiu decifrar. Freud diz, um sintoma é uma cifra, é uma escritura do inconsciente, uma escritura da pulsão. Freud diz, o inconsciente é o lugar das pulsões. As pulsões, que ele diz seres míticos, ele diz é a causa, uma espécie de força. Ele usava um conceito energético para dizer a pulsão, que faz marca, que faz representação de palavras e representação de coisas. E que isso, representação de palavra, representação de coisas, são pensamentos e imagens que nós temos, que nos habitam, que nos constituem, e que aparecem, seja de dia, seja de noite, tanto na consciência, que podemos desfrutar, recorrer a isso, quanto inconscientemente quando dormimos à noite, sendo que há uma diferença, que ele disse princípio primário e secundário. Quando estamos acordados, as pulsões estão sob recalque. Funcionam sob o campo do recalque secundário, onde o eu pensa que é senhor da sua morada. Quando dormimos, não. Aparece outro que mora aí nessa casa e faz outras coisas aí. E não tem passado, nem presente, nem futuro separado. Tudo está num instante só. O inconsciente é atemporal. A pulsão é subversiva. Ela é atemporal. Ela é aobjetal. Não há objeto, não há princípio. Ela é uma continuidade sem fim. Não tem princípio nem fim. Uma força contínua, mas que deixa marca. Então acordamos e dizemos, oh, tive um sonho delicioso essa noite, oh, que sonho maravilhoso que eu tive. E nesse sonho se conta de pessoas do presente e do passado que estavam tudo num lugar só. Como pode isso? Oh, não, a pulsão faz um gozo estático, é uma sensação de satisfação. A satisfação pulsional fez Freud dizer que essa síntese da pulsão, essa força toda, é o desejo. O desejo como sendo o quê? Como sendo isso que uma usina d'água produz. Itaipu, por exemplo, com a represa das pulsões, que são as águas, acende 3 países. A potência do desejo, que vem da pulsão, da repressão da pulsão. E como é repressão da pulsão? É que elas estão enlaçadas, contornando seus objetos parciais, fazendo com que esses objetos tenham valor, tenham importância, que a gente os libidiniza, investe libido nesses objetos e os utiliza para a satisfação da pulsão. Um pouco de água, né, por uma garrafa, que a gente tem uma certa libidinização dela como objeto de valor. Pegamos um dinheiro e trocamos por esse objeto, né, para que tenhamos ele como objeto de gozo. Esse encadeamento das pulsões que enlaça, né, faz laços, sempre faz circular objetos. Então, toda relação é objetal. A pulsão faz laços mediados por objetos.
entre duas pessoas circula objetos. Só há objeto da pulsão. E esse objeto da pulsão tem valor singular, subjetivo. Para cada um é diferente. O que é diferente no objeto? O gozo. O gozo é do um. Só um tem acesso ao gozo. Nenhum pode partilhar com o outro. Não é como me dá um pedaço do teu chocolate e toma um pedaço do meu, agora diga a diferença, veja só o sabor do meu e eu vejo o sabor do teu. Não, o gozo não é possível partilhar. O gozo é do um. Não se pode ter acesso ao gozo do outro. Por isso, Lacan diz, o gozo do outro não existe. Não existe para quem? Para cada um. A relação sexual não existe. Nesse sentido, porque cada um goza seu próprio gozo, não tem acesso ao corpo do outro, ao gozo do outro. Quando está quase chegando no gozo do outro, bate no muro do seu próprio corpo, do seu próprio gozo. Refém do seu próprio gozo. Bate na parede do seu próprio gozo e goza sozinho. Quer dizer, a pulsão se satisfaz sempre de si mesma. E se insatisfaz sempre de si mesma. Por isso, Lacan também diz que a pulsão se satisfaz de não se satisfazer. Olha a frase. De que a insatisfação é uma satisfação pulsional. Aí Freud começou a clínica. Que é essa insatisfação, chamada de insatisfação histérica, esse impossível de satisfazer, que fez Lacan desenhar a fórmula da sexuação, colocando o feminino no campo do não todo, do impossível de satisfazer totalmente, dizendo a mulher é não toda. Não toda o quê? Não toda satisfeita. Não toda dita, não toda entendida, não toda conhecida de si mesma a ponto dela própria se perguntar o que é uma mulher. E buscar nas outras. E aí todo o mercado da moda feminina, né, tem aí sua própria expressão e sua própria singularidade e grande diferença da moda masculina. Observem a moda masculina é parada. Quase nada muda. Né? Todo mundo sabe o que é. Muda um pouquinho de coisa, mas nada. A feminina, não. E sempre inventando uma mulher nova. É assim agora, é assim, é assim. E muda tudo o tempo todo. Hein? Sempre há uma mudança muito mais grande, maior, imensa, infinita, sem mensuração, do lado feminino, porque se trata de uma invenção desse não todo que é infinito. Professor, Oi, mais 5 minutinhos. ok. Acho que podemos abrir agora. Sim? Aproveitar esses 5 minutinhos de outra maneira. Ah, tudo bem. Foram quase 40 minutos, né? Por Sim, isso já que eu falei demais. Vamos falo. às ressonâncias. Peraí, deixa eu abrir aqui. Opa, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só mudar aqui. Ai, professor, como sempre, é muito, muito bom ouvir o senhor. É uma pena ter que interrompê-lo. Muito obrigada. É sempre uma aula maravilhosa, assim, fico encantada, porque a cada vez que eu escuto, né, parece-me que nós vamos estudando e lendo é aquilo, né? As ressonâncias de tudo que a gente vai passando e vai lendo, né, no decorrer. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar psicanálise, depois de 3 meses de análise, eu me interessei, né? E aí eu comecei a frequentar os grupos de estudo e eu falava para minha analista, mas eu não entendo nada. E ela dizia, vai lendo,
vai lendo, uma hora você vai entendendo. E hoje o senhor dando essa aula e falando dessa maneira, parece-me que faz uma síntese de tudo que a gente vai lendo ao longo do tempo, né? E isso que é bacana. Quando o senhor fala punção, gozo, depois de um percurso, a gente começa não saber, mas perceber a clínica, né? O que que a gente escuta numa clínica, né? E quando eu propus o grupo de punção, e agora eu ouço o senhor falando praticamente do sintoma lá, né? Quando identifica o sintoma, que é lá depois de muitos anos, lá para o final da análise, e a punção tá lá, né, no sintoma também. E aí eu vejo a importância realmente de ler Freud, o projeto dele, de voltar lá na metapsicologia e realmente ler, linha a linha. Sim, Então, assim, que essas conversas agradecer. servem para isso, né? Essas conversas servem para relançar o desejo de cada um, para cada um ir lá buscar e agarrar para si aquilo que lhe toca. Exatamente, né? Porque quando você pensa assim, ah, acho que eu não vou mais fazer o grupo, não. Aí você vem aqui, ouve, parece que reacende o desejo. Você fala, não, estamos no caminho certo, o grupo está no caminho certo. É exatamente isso, né? Fazendo laço, né? E Freud diria para vocês: vamos, vamos, não desista, vamos, vamos. Verdade. Bom, pessoal, alguém quer perguntar algo? É só abrir o microfone, se identifique, fique à vontade. Boa noite, eu gostaria. Eu Quem também é, quero, por Meire, favor? depois você se inscreve. Boa noite, Karen. Te escuto. Nossa, primeiramente, eu estou aqui extasiada, muito grata por essa aula. Nossa, quanto foi enriquecedora para mim. Muito obrigada de verdade. E eu fiquei aqui tentando fazer esse exercício que você propôs, né, de tentar apagar tudo que a gente estudou em alguma medida sobre pulsão e deixar isso ressoar, né, a partir de agora. E eu tô aqui com uma pergunta que eu fiquei me fazendo, principalmente nesse final. Dá para diferenciar gozo e corpo? Não. Quando diz corpo, está dizendo gozo. Por quê? Porque só há corpo através do significante. E o significante que faz o corpo. E o que é o significante? Lacan diz que o significante é uma substância gozante. O significante é feito de gozo. Por isso, quando você vê a relação da mãe com o bebê, por exemplo, essa mãe goza do bebê, ela o ama, ela o quer muito. Ah, que vontade de morder, diz ela, mostrando o seu gozo, mostrando o quanto ela goza desse bebê. Esse gozo, o significante é feito disso, que vai se escrever como palavra, como gesto, como toque, todas as formas, mas sim, é o significante que inscreve, cada significante inscreve uma cota de gozo, e como se o significante fosse esburacando a carne, a biologia pura, se é que existe alguma, e vai escrevendo sobre esta carne uma cota de gozo, fazendo aí todo um corpo gozante, um corpo de gozo, que não é para nada o gozo biológico. Só há gozo do significante. Então, quando diz gozo, é preciso que reconheça que está falando de significante. Todavia, podemos fazer uma diferença entre significante no simbólico e significante no real. Como isso aparece na clínica? Os Lacan tem uma conferência de Lacan na Bélgica sobre o sintoma, onde ele diz a respeito de uma pergunta que alguém faz sobre psicossomática, e Lacan diz: o fenômeno psicossomático é um significante fora do simbólico. Todavia, não é uma psicose no sentido de uma fora-oclusão de um significante específico que organizaria as cadeias significantes. Não, não é uma fora-oclusão, mas é um significante que não está no simbólico, está no órgão.
esse significante, enquanto está no órgão, pode produzir o que chama hoje de fenomenologia psicossomática, mas vale lembrar também que todo significante é psicossomático, se pensar com Freud, que diz que é um conceito limite entre o psíquico e o somático. Mas vale a pena diferenciar também, sim, porque há aquilo que vem como real do corpo e não está significantizado ainda, e que na clínica é possível enlaçar com outro significante e colocar isso em cadeia. Dizemos que é pulsão de morte toda pulsão que não está no simbólico, que está aí como real, que está solitária. É nisso que uma pulsão pode ser enlaçada por outra, e veja que eu estou falando da fala, que enlaça na palavra, a pulsão é o dizer, é o poder falar, né? Também é o pensamento que não é falado, por isso se trata de falar o pensamento, não como pensamento de quem vai ficar pensando, 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 mas o pensamento nisso que Freud chama de associação livre, que é justamente sair do pensamento para seguir a palavra. Sair do pensar como um movimento obsessivo para a associação livre, que é seguir a palavra. Seguir a palavra nisso que produz ressonâncias, a metonímia do princípio primário. Aí tem o corpo, esse corpo gozoso, esse corpo significantizado, esse corpo simbólico, que é o corpo que nos interessa, que é bom dizer, o corpo da psicanálise não é o corpo da medicina. O corpo da psicanálise não é o corpo da anatomia. Aliás, o corpo da psicanálise não entende nada de anatomia. Esse corpo da psicanálise não é o corpo da filosofia. Não entende nada do corpo da filosofia. É o corpo da pulsão, o corpo do significante, o corpo do gozo. Professor, Nossa, maravilhoso, professor. Muito bom. obrigada. Obrigada. Oi, Obrigada Josiane. mesmo. Professor, boa noite. Espera, Obrigado a você pela só pergunta. só um momento, por favor. Quem se identificou? Josiane, Josiane, a Giovana levantou a mão primeiro, Lucas, ou não? eu Sim, não ela. vi, vendo aqui, desculpa. Não. Oi, Giovana, você eu levantou levantei a mão, isso. E mas eu Josiane, você levanta a tive sua mão, aí você é a próxima, tá? isso. Eu não estou conseguindo achar o lugar de levantar a mão Tá, aqui. não tem problema. Você é a próxima. Na hora que a Giovana terminar, aí você fala, tá bom? Eu me sinto contemplada já, porque eu estou fazendo um produto de cartel e eu estou escrevendo dessa dificuldade de muitas vezes dificuldade que nós temos de fazer o produto final de cartel. E aí eu ia perguntar, então, quando que fazer mais uma volta topológica pode ser prejudicial ou pode ser necessária, até para dar o que eu imagino, uma quebra nesse narcisismo. Mas aí eu achei que, bom, era isso que eu ia perguntar, mas eu achei que é contemplada na resposta com O a que, Karen, já peguei uma carona. que você quer dizer com uma volta a mais? Ah, claro, uma volta, é verdade. É porque eu pensei no toro, né? E lá dentro do toro, esse circuito pulsional que se faz, é, quando que isso pode ser relacionado ao gozo, ao gozo, à insatisfação, e quando que pode ser relacionado a uma satisfação no que concerne ao produto escrito de cartel, assim, por que que é tão difícil pôr para fora aquilo que se quer falar, que se quer escrever, foi um fora, aquilo que se quer escrever. Justamente a tua resposta já está na tua pergunta. Esse enlaçamento Uhum. de touro, isso não para de acontecer, senão a gente Sim, pronto. Uhum. Só queria confirmar, né, Giovana? Sim, só uma troca, porque eu achei que a primeira resposta já foi ótima. Obrigada. Ah, obrigada, gente. Vai lá, Josiane. Quem quiser pode ir levantando a mão, tá? Que Primeiro, vai agradecer. organizar. Eu fui achar no meu, tô no telefone, no lugarzinho de levantar a mão, enfim. Primeiro, agradecer, né? Muito, muito lindo mesmo esse encontro. Todo encontro de psicanálise é muito lindo. E
estou tentando entender assim mais claro, mais simples, que tanto sendo uma satisfação de prazer ou desprazer, isso só vai chegar no ponto com a morte. Seria isso? Nós vamos sempre ter essa, essa convivência, né, no real, com prazer e desprazer, e isso só finda com a morte. Eu acho que também essa pergunta que a Giovana fez agora diz disso, né, do que não se pode dizer na íntegra de algo que só se vive no real. Seria isso? É bonito isso que você está dizendo, é poético, hein? Porque quando Freud se refere à pulsão de vida e pulsão de morte, no último parágrafo do Mal-Estar na Civilização, falando da sociedade, das guerras, da potência destrutiva do ser humano, ele diz: resta-nos apostar em Eros, porque nessa luta de gigantes, desses dois deuses, Eros e Thanatos, às vezes a gente não sabe quem ganha. Quer dizer, Eros vence, mas perde. A morte é o destino de todos, né? A morte sempre é garantida. E a vida vai vencendo a morte até que é vencida por ela em algum ponto. Então, é poético dizer isso, de que a morte e a vida estão enlaçadas, são uma coisa só. Cada palavra que a gente diz, quando termina de dizer, morreu. Cada instante que o relógio marca, morreu. Cada dia que passa, morreu. Cada um que nós somos em cada instante também morre. A gente vive a morte enquanto vai morrendo a vida. Inseparável, Eros e Thanatos, sendo que podemos também dizer que com Eros enfrentamos Thanatos. Eros é o modo, se você tem motivo para viver, então você quer a vida. Freud diz, a condição humana é muito custosa, é cara. Suportar a existência é muito difícil para cada ser humano. E precisa, cada um, recorrer a um sintoma, construir um sintoma, um dique de defesa contra o real para poder suportar a vida. E que essa formação do sintoma, como um dique, como uma represa, como uma defesa, todo sintoma tem a função de defesa contra o real, é o que melhor se pode fazer para suportar a vida, sendo que suportar a vida é um dever ético de todo ser humano. E Freud diz, tenham respeito com o sintoma, tenham profundo respeito ao sintoma, não tenham fúria de curar, porque o sintoma é um aliado, é preciso escutar o sintoma, ele é um significante, diz o Lacan, ele representa um sujeito, representa um desejo, e que nisso a clínica da psicanálise trata de fazer com que a vida custosa, difícil de ser suportada, possa ser reorganizada, nisso que o sintoma pode ser transformado. Todo sintoma tem um poder criativo no seu núcleo, que é preciso reconhecê-lo, recortá-lo e fazer o que Freud chama de santom, fazer o quarto laço para tornar ainda mais forte, ainda mais motivante. E aí o sexo é a resposta da vida à morte. Nisso que o sexo representa o desejo. Não há desejo que não é sexual, né? E esse gozo fálico, o gozo do sexo, tanto do ato sexual genital, quanto o sexo nisso que também é a incompletude e que lança para frente, que lança adiante, que faz todo o poder criativo, né, em qualquer das estruturas, leva-nos a reconhecer que o sintoma, seja ele neurótico, psicótico ou perverso, na psicanálise, no tratamento, pode significar um salto de qualidade muito grande nesse poder criativo que tem. E Lacan aponta, por exemplo, que grandes psicóticos, né, puderam se curar sozinhos, né, de suas psicoses, e cita, entre outros, Dalí, Rousseau, né, Fernando Pessoa,
É como que foram gênios, e não assim, ele conseguiu tudo isso apesar de ser psicótico. Ele conseguiu isso graças à sua psicose. Então, Freud nos ensina a respeitar o sintoma, porque é no sintoma que está a nossa essência. Nossa maior verdade, nossa maior força, nosso maior poder está no nosso sintoma. Devemos amar o sintoma e querer saber muito dele. O que tem aí que eu não sei, para poder fazer com isso. Quando Lacan diz savoir-faire avec. É isso que é a pulsão, na sua potência maior, e que aparece aí no sintoma, tanto de vida quanto de morte. Então, o poder destrutivo de uma pulsão de morte é uma força poderosa a serviço da vida, na medida que vai sendo enlaçado no discurso analisante. Põe em palavra isso. Põe em palavra isso. Isso o quê? Isso que se passa contigo, isso que está vindo em ti, não importa o quê. Não pense, fale. Primeiro fale, depois pense sobre o que disse, sobre o que escuta. Seguir a palavra é também dar sonoridade à pulsão. Permitir que a pulsão apareça com o seu objeto primeiro. A voz é o primeiro objeto da pulsão. A criança interioriza a voz do outro, depois fica brincando com a voz lá, lalaleando, balbuciando, até que aprende a falar. E essa mesma voz, como objeto da pulsão, se convoca a aparecer na análise, Lacan chama de la langue, essa substância gozante, como eu disse antes, que é todo um enxame, enxame, é sang, em francês, enxame e sion é a mesma coisa, é significante ou gozo. Onde tem gozo, tem significante. O significante pode ser fonetizado, articulado na palavra, então estamos falando do discurso analisante, condição da cura. Obrigada, professor. Eu queria só, a Soneide levantou a mão, já que o senhor estava falando da destrutividade, eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, assim. A gente pode dizer que existe, então, um conflito pulsional. De um lado nós temos Eros e de um lado Thanatos, né? Sim. E o que faz, eu fico pensando, o que faz um sujeito, por exemplo, ter prazer no sofrimento quando ele se corta, por exemplo, né? Como que a gente pode pensar, professor Cesarino, de onde vem essa destrutividade, né? Não é diferente de convidar vocês para brincar de apagar o que sabe sobre pulsão. Agora, brincar de apagar o que vocês sabem sobre corte, para a gente pensar juntos a partir da pulsão só. Tem um poeta, William Faulkner, um poeta estadunidense, se não me engano, que no final da vida, acho que ele cometeu suicídio, mas é um poeta fantástico. Ele disse lá pelas tantas, entre a dor e o nada, escolhi a dor. Acho que isso explica exatamente o que é a pulsão, quando ela está desenlaçada e é pura pulsão de morte, quando quer se enlaçar alguma coisa para ser pulsão de vida. Onde ser a dor é uma forma de ser algo. Ali onde eu me corto, eu esvazio um gozo mortal e inscrevo um gozo do significante. Escreva um significante. Corte. Me corto. Claro que é um ponto de partida para falar disso. Esse que se corta precisa da palavra para poder falar e fazer cortes dizendo. Porque quando você fala, você está fazendo corte na sonoridade. Você corta e diz eu que eu dizendo alguma coisa, marcando um ritmo, cortando em pedacitos de sonoridade, montando ali as sílabas e podendo dizer a palavra nesse gozo contínuo que aparece no gemido de dor, no grito de desespero, nos gritos dos loucos, nos delirantes. Quem trabalhou em hospital psiquiátrico vê os gritos dos doidos durante a noite, a madrugada, durante o dia, como urram, gritam, né? Num puro deslizamento de pulsão de morte, e que
quando se pode pacificar a pulsão. E pacificar a pulsão é essa organização pulsional que vai se dando no corpo, de oralidade, de analidade, de fálico e de acolhimento das regras sociais, do controle esfincteriano e das regras sociais que vão colocando o sujeito dentro do laço social e dando a ele um lugar um lugar fálico, de laço social, de filho, irmão, aluno, etc., etc. Quando isso, que diz o desenvolvimento da criança, como dizem os psicólogos, que vai do 0 aos 4, 5 anos até ele poder ser alfabetizado. Bom, isso é coisa da psicologia. A psicanálise não fala de desenvolvimento, e sim de envolvimento humano. Esse envolvimento, quanto mais esse envolvimento vai dando no campo da sociabilidade, da sublimação, tanto mais vai se pacificando as pulsões. Então, do 0 até os 4 anos, por aí, a criança se pacifica, pode aprender a ler, escrever, falar inglês, lutar judô, balé, etc., etc., porque ela está pronta agora. Silêncio pulsional permite simbolização, sublimação. Bom, isso não tem idade, isso em todo ser humano tem sempre uma parte em turbilhão que precisa ser apaziguado e que nos convocamos a buscar tratamento justamente quando não conseguimos nos apaziguar. E a evidência maior é a angústia, quando nos inunda, nos invade, como a enchente em Porto Alegre, no estado do Rio Grande, e que destrói toda a nossa capacidade de nos sentirmos um sujeito dentro de uma sociedade, dentro de uma família, com um lugar, com uma cota de gozo satisfatório. E na medida que isso se desorganiza, que as pulsões de morte vão invadindo com um gozo tanático, que é do significante, todavia desarticulado, vamos perdendo o sentido e passamos a desejar mais a morte do que a vida. Então, a pulsão ela é de vida e de morte, e não precisa muito para que se tome um lado ou outro dela. Vocês sabem, se são neuróticos, quantas vezes vocês já contemplaram a morte como possibilidade para resolver problemas da vida, porque o neurótico não tem medo da morte, tem medo é da vida. É um covarde, como disse Lacan, que se acovarda diante das dificuldades da vida e contempla sempre a pulsão de morte como a saída. Estou fora, né? Isso parece para todos. Então, poder articular na palavra é um modo de pacificar a pulsão. Duas coisas, por último, cabe sempre lembrar. Em psicanálise, dizemos todo ser humano tem direito à palavra. Muito obrigada, professor. Então, quando nós estamos em análise, né, que nós chegamos com uma angústia, por exemplo, quantas vezes chegamos angustiados numa análise ou recebemos um paciente angustiado e aí a gente sai dali, né, meu primeiro experimento foi na pandemia e algo ali do real é simbolizado, que a gente sai de uma sessão, parece que mais esvaziado, é isso, mas algo faz sentido daquele real numa palavra, né, que é dita, mas que a gente não consegue identificar, né? Foi isso? Não. Pode ter sido vários issos, né? Há sempre uma novidade no horizonte. Sim. O real, quando se pode fazer frente a ele, porque normalmente a neurose nos permite negar o real e se enfiar no imaginário, como um avestruz que põe a cabeça dentro do buraco. Dizem que diante do perigo ele faz isso, nunca vi. Mas dizem que faz. É uma estupidez isso. E nós, diante do real, sempre podemos pensar que não concordamos com ele e negamos a existência do real. E fugimos. Pois bem, a análise diz o real existe para todos. E se trata de fazer frente a ele. E fazer frente ao real nos deixa menos tontos, dizia Lacan, menos tolos, para traduzir em português, menos tolos, e porque sabemos que é verdade o que está acontecendo, e que é mais caro
fingir que não aconteceu, demorar para admitir que aconteceu, prolongar os lutos ao máximo. Quer dizer, sofrer para não sofrer é uma estupidez. Então, fazer frente ao real e pagar o preço que tem que pagar e resolver na hora. E, quer dizer, Lacan dizia ter um desejo decidido. É isso que eu quero. Quanto que custa? A gente tem que pagar o preço daquilo que quer. Bom, perdi algo. Perdi. Pronto. Como é que faz agora? Né? Sim. Qual é a melhor via para seguir o mais bem possível? Alguém que havia perdido as duas pernas, que queria cometer suicídio, depois de um pouco me dizia: eu quero viver, mesmo que seja sem as duas pernas. Agora, o que é possível fazer com 2 tocos de perna? Eu não sei ainda, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Bom, isso agora trocou até de país, mas quando fala comigo, está contente numa missão desafiadora, numa outra vida totalmente diferente da dele e enfrentando desafios enormes que lhe é precioso vencer porque quer seguir vivendo e tirando a maior vantagem possível disso que é viver. Bom, veja que eu estou dizendo que o real, quando aparece, se não é a morte, a gente tem que fazer frente a isso. Lacan dizia: a tragédia do desejo é que no fim a gente morre, mas enquanto não, é do desejo que a gente faz o sentido da vida. Obrigada, professor. Soneide vai falar e depois o Lucas ergueu a mão, tá? Aí eu acho que a gente vai encerrar se não tiver mais ninguém, né? Faltam 15 minutos ainda. Vamos lá, então, vai depender das perguntas. Vai lá, Soneide. Soneide tá aí? Tá vendo ela aí, Lucas? Eu estou pedindo aqui para ela ativar o som. Eu não sei se ela levantou a mão por engano. Eu até perguntei aqui no chat privado para ela, mas eu não obtive resposta ainda. Não. Pergunta você então, Lucas, enquanto ela se organiza. Não, acho que ela ia falar, porque eu falei, Soneide, você fala depois, e ela Uhum, ficou esperando, né? sim. Vai falando então, Lucas, até ela se organizar aí. Professor, agradeço a transmissão. Acompanho o senhor de outros lugares, né, que a gente não se conhece, mas enfim, a transmissão da psicanálise se faz. Na verdade, são 3 perguntas que eu teria assim para o senhor. Eu vou tentar resumir elas aqui, né? Uma primeira é bem específica, né? Porque minha formação vai fazer 3 anos que eu estou fazendo formação em psicanálise enfim, minha formação inicial é em economia, então estou me Tudo a inteirando, ver, tudo a ver. Economia, sim. Onde na referência do Freud aparece essa questão da gramática, da pulsão, né, que ele nomeia, porque eu não estou lembrado onde está, né, essa pontuação do Freud. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta que eu teria para o senhor é porque, assim, tem uma questão que o Lacan trabalha muito dessa questão da interpretação que se dirige a um não sentido. E eu fico me perguntando, assim, como que, às vezes parece que a gente também tem que perguntar dentro da psicanálise que sentido é esse, porque não é um sentido da filosofia, não é não é um sentido tomado por outro saber, né? É um sentido próprio da psicanálise em jogo, mas ao mesmo tempo também tem uma questão da convocação, né? Daquilo que na clínica a gente faz, que é na questão da leitura, né? Como da leitura nessa questão da própria gramática da pulsão, da letra, né? E aí é uma pergunta assim, como que isso se articula, né? Uma convocação de leitura e ao mesmo tempo para um não sentido. E a minha última pergunta, que envolve uma questão de cartel mesmo, porque eu estou fazendo um cartel do seminário 11, por que o objeto A ele não aparece para o Lacan nomeado como um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? Sendo que o objeto A foi a nomeação que ele deu no seminário 10 e que de alguma forma
foi ali que a causa que, né, precipitou a saída dele da IPA, e ele fora ali tá reformulando, né? Tem os nomes do pai que é interrompido, mas ele está reformulando seu ensino fora ali da instituição referência da psicanálise, e quando é para nomear os 4 conceitos, ele não coloca o objeto A, que foi o motivo da sua ruptura, né, com seus pares. Excelentes perguntas. Excelentes perguntas. Não sei responder as tuas perguntas, são muito complicadas. Eu vou dizer alguma coisa. Lacan não coloca o conceito de objeto A como um conceito, porque ele o inventa justamente para dizer melhor a pulsão. E para poder dizer melhor a pulsão, e como sendo o universo humano, dizer que nós habitamos a pulsão. E o que tem aí na pulsão, como sendo a nossa potência criativa, desse nada que é a pulsão, nisso que a pulsão é vazia, ela não tem objeto, ela é imaterial, né? Ele é só uma causa sem causa. Trieb é uma palavra alemã que Fichte a utiliza, e Freud toma de Fichte, um filósofo, onde ele coloca Trieb como causa de si mesmo, sem finalidade. Essa coisa que por si só está aí, e Freud a descreve como uma pura potência, e que é negativizada, ela não é positiva, é negativa, no sentido não tem substância. Então, Lacan vai dizer, aí eu coloco uma letrinha, coloco o objeto A aí, porque é com esse objeto A aí, que não é uma presença. O objeto A está ali como uma ausência, como uma causa. E uma causa. Por isso também o analista não existe. Ele coloca no desenho, lá no discurso do analista, no lugar do agente, coloca o objeto A, dizendo que o analista não está ali como um ser. Ele não está ali com o seu eu. Ele tem que deixar isso fora, tem que estar ali só como essa função de A, esse nada, esse vazio, esse lugar de ressonância. Então, o objeto A acaba ganhando uma dimensão de grandeza. Lacan disse a única verdadeira criação minha, né, que ele se autoriza a dizer que foi invenção dele, o objeto A, para dizer que é com o objeto A que nós constituímos o que quer que seja que nós temos como verdade ou como existência. O outro com quem eu me relaciono é uma invenção do meu objeto A. Eu o desenho para mim. Tenho minha relação com esse outro só na medida do objeto A. Não vou além do objeto A porque não é possível ir além do objeto A. Então, ele vai brincar ali no 20 com amor, com almuro, com amor, e mostrando esse campo limitado do objeto A, esse campo e que torna, digamos assim, cada um sujeito de sua própria estrutura. Veja que na psicose, quando desencadeia, não tem mais nada aí. Perde-se toda a realidade. Há que criar uma realidade alucinatória, delirante, para restituir um lugar onde ele vai existir. Ali, o objeto A não está. E por não estar, vai fazer outra coisa de suplência, como no caso do Schreber, que vocês podem ver, que ele passa a existir depois que sai do hospital psiquiátrico, ganhando na justiça o direito de ser um cidadão alemão com capacidade de gerenciar a própria vida, mas em outro lugar. Não é mais o Dr. Schreber como ele era antes do desencadeamento. É o Schreber que está se transformando na mulher de Deus. Até o fim da vida dele, a realidade dele é delirante. Então, a primeira coisa é reconhecer que esse objeto A é algo muito, muito difícil de nos entendermos. E quando pensamos que entendemos, é melhor a gente se lembrar que a gente não entende nada. Nada. E que
é que vale o esforço de tentar entendê-lo. Para alguma coisa eu entendo. Te quero tanto, meu amor, você é a paixão da minha vida, você é a causa do meu desejo, você é o meu objeto A. Mas aí outra coisa me escapa, o objeto A. Não sei o que é esse objeto A. Ele me causa, mas me causa onde nem sempre eu percebo que me causa. Então, não tenho esse objeto A e no bolso, como Lacan diz que o psicótico tem, né? Aí para uma função delirante, que vai aí a deriva de qualquer lógica simbólica, que é onde nós estamos, dentro disso que Lacan chama de castração, que já é outra coisa. Então, essa dimensão que a psicanálise traz com Lacan, ela coloca Freud num plano mais visível de leitura e de entendimento, naquilo que tem uma grandeza que sem o Lacan a gente não alcança a entender. E Freud dá uma grandeza muito, muito, muito extensa à sua obra e que não se podia acessar a isso é justamente porque não podia se fazer o contrário. Os pós-freudianos reduziram a psicologia biologizante da adaptação social, que causa náusea até hoje a quem escutou um pouco de Lacan e entende por que Lacan foi tão metodicamente, ao longo de 10 anos, tentando conduzir para outro caminho e não conseguindo, saiu sozinho fazendo a escola dele, da qual hoje nós podemos dizer que, se não entendemos, podemos carregar a experiência no corpo de uma análise e, pouquinho a pouquinho, ir colocando isso da experiência em análise no nosso discurso de transmissão e ensino. Te agradeço pela pergunta, sei que não te respondi, mas se tens mais algo a dizer, vou te escutar. Não, fico agradecido, professor. Obrigado. Ô, Lucas, depois, né, dessa resposta, eu te respondi, mas volto de novo, né? Vou te escutar de novo, Lucas. Muito bom, professor. Olha, o senhor sabe que eu fiz uma palestra tem 2 semanas. Eu escrevi uma palestra sobre amor e psicanálise, né? E, resumindo o que eu tentei dizer nessa palestra, é exatamente sobre a pulsão de vida, né? Como que o amor conseguiu me reconstruir na pulsão de vida após um acidente em que eu perco metade de um rosto, né? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz para o senhor, que às vezes o sujeito chega mais com a pulsão de morte, e a minha pergunta era sempre para mim mesma: por que que eu tenho tanta pulsão de vida e não tive tanta pulsão de morte? Claro que em alguns momentos eu vivi a pulsão de morte destrutiva, mas a minha pulsão de vida mais construtiva, que mais construiu, que mais me fez ficar viva, a minha resposta é o amor, né? Mas é uma resposta também, como o senhor diz, respondi, mas não respondi nada. Então, são essas perguntas, sabe, que nos fazem, assim, estar aqui nesse lugar, sabe? Querer saber e achar... Eu fui fazer uma palestra pensando que eu ia levar uma resposta. E depois que terminou a palestra, eu falei 40 minutos, eu falei, mas parece que agora eu não tenho resposta mais. Parece que eu fui tão dona de mim, assim, né? Não, encontrei a resposta da minha pulsão de vida. É o amor. Mas, A pulsão de vida e a pulsão de morte é a mesma pulsão na sua própria dinâmica de funcionamento e de destino. Freud diz 4 destinos. Ele diz o retorno contra si mesmo, e que pode fazer a pulsão de vida ser de morte ou vice-versa. A transformação ao contrário, que também tem essa mesma dimensão de poder amar ou odiar. E diz também o recalcamento, que aí pacifica a pulsão até certo ponto também, porque há recalcamentos que provocam muito ódio, e depende da intensidade, da ética que
quer dizer, do modo como o desejo se posiciona aí nisso que ele é a síntese dessa força, pulsão que está reprimida, e também dizer-lhe a sublimação, que é a direção da análise, que é a direção da cura, que é também o campo da arte, da criação, e por arte entendendo toda forma de trabalho, tudo aquilo que a gente põe de si. Toda forma de trabalho onde o sujeito está presente naquilo que ele faz, com gana, onde ele investe libido, onde se investe libido. Então, o amor nada mais é, para Freud, do que a libido investida. E Freud diz, a libido é investida primeiro no outro que me constitui. Amo aquele que me ama, que me alimenta, que me cuida, na relação bebê com mamãe. Depois, amo a mim, que sou amado por mamãe, que ela diz que sou tão valioso, que sou seu príncipe, isso tudo me deixa muito narcísico comigo mesmo. E amo a mim porque meu autoerotismo mostra que meu corpo me dá prazer. Ponho o dedinho na boca e chupo, enfio o dedo em tudo quanto é buraco e sinto esse sentido, esse gozo do corpo, esse corpo gozante também faz esse amor autoerótico. Depois, no narcisismo secundário, veja que Freud chama o amor de narcisismo, porque é investido no eu e também nos objetos, entendendo por objeto tudo o que não é eu. Por fim, Lacan vai dizer há um outro amor, um amor além do narcisismo, além da castração, e que é uma experiência nova, que você pode ir para além. E me parece que quando você fala de um acidente pessoal, de uma experiência que ultrapassa o campo do narcisismo, há um outro amor aí, né? Que se não é sem o narcisismo, não é também sem a sublimação. E que é isso que o Freud chama de amor quando ele diz que é libido, né? Porque quando é libido é pura pulsão na sua face de vida, e que Lacan diz o amor na sua face real. E quando o amor é real, diz Lacan, no final da análise, há um amor real, além da castração, além do nome do pai. Ele diz que esse amor é um amor sem piedade, sem compaixão nem piedade, e que fica um pouco atravessado nas orelhas dos psicanalistas, essa expressão forte, impactante, que Lacan quer dizer com amor sem piedade. E claro que não é um amor enganoso, um amor sem compaixão e sem piedade, e um amor que não engana. Diferente do narcisista, o amor narcísico faz a mamãe mentir para o bebê, para o filhinho, o amante para a amada, faz todo mundo mentir para proteger. Não quero te ver sofrer, não vou te contar. É só na última hora, se precisasse. Não, não. Quantas pessoas morrem sem saber que tem uma doença incurável, porque o amor por ela mente, protege com a mentira. Então, esse amor narcísico, não pense que isso é um mal. É um modo de amar que 90% dos seres humanos permanecem nesse campo. O amor do ciúme, e quando o amor que não suporta a castração pode estar na estrutura, mas não pode estar presente em cada cena. Quando a castração está presente em cada cena, então é um amor novo, não é narcísico. O amor narcísico suporta a castração na estrutura, mas não em cada cena. Quer dizer, se eu e você somos um casal, você não vai sair com seus amigos para beber cerveja sem que eu fique em casa angustiado com isso. Exceto se eu tenho a castração presente nessa cena, então, se um sai e o outro fica muito feliz, sem angústia, tranquilo, aí temos um amor que não é narcisista. Mas isso é raro. E mais para quem conseguiu fazer uma análise até o final, que o outro é o outro. E a infinita distância entre um e outro é amada. Amo essa distância infinita, porque assim sei que somos dois. Bom, amor sem piedade quer dizer isso, reconhecer que há algo além da castração.
Aí a castração diz, se eu casei contigo, você é minha mulher e deve estar comigo e não pode sair mais de perto. Ou o contrário, é meu marido e o outro é meu. Essa é a relação objetal. E quando o amor é sem compaixão, ele já não faz mais concessão. Não faz concessão. Somos dois e podemos nos amar ou não a partir disso. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Olha só, temos 3 pessoas para perguntar. A Soneide voltou, quer perguntar. Depois a Jaqueline e o Lucas. São 8h03, professor. Qual o tempo que o senhor... Mais uns 10 minutos, encerramos no máximo, tá bom? Fique à vontade. Eu escuto. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos encerrar, então, as perguntas, tá? Porque já deu o horário, são 19, 20, 21, né? Aí, não. 21 para vocês, 20 para nós. Soneide, você quer perguntar? Depois Jaqueline e Lucas encerramos, tá bom, pessoal? Por mim, ficava a noite inteira, mas eu sei que não dá. Pois é, podia. Pode falar, Soneide. Eu queria que o professor não possa perder essa oportunidade. É sobre o sintoma na psicose e o sintoma no final de análise, né? O saber lidar com o sintoma. Se é a mesma coisa, se trata do mesmo, se a gente também pode chamar sintoma no final de análise. Se ele pode falar um pouquinho sobre isso. Não, não é a mesma coisa. É diferente. E quando Lacan, no final, não, na metade lá, do seminário 23, quando ele passa a falar do que é a cura da psicose, né, ele diz que, sem dúvida, se trata de construir aí um sintoma, com TH. Mas essa construção desse sintoma, ele diz uma suplência. Ele chama isso de suplência, para dizer que ali onde não havia um significante, se constrói uma prótese. Algo que tenha uma função de prótese. E ele desenha, então, o nó de 3, né, para dizer que é mais ou menos o que ele pensa que se passou com Joyce. Faz o nó de 3, onde entre o simbólico e o imaginário não está enlaçado. E que, normalmente, sem esse enlaçamento, há uma invasão de delírio e alucinação do real. E que o ato de escrever, de se dizer escritor, é como se pegasse um pedacito de barbante pequeno e fizesse aí uma amarração entre esses dois que estão soltos, enlaçando-os. E ele diz, Joyce inventa o seu sintoma. Inventa um escritor para ele, para que ele possa não desencadear psicose. Então, nas psicoses desencadeadas, toda cura possível que acontece, elas aconteceram e vão continuar acontecendo na medida em que a direção da cura é para o social, para o laço com o outro, os outros. Na medida que esse sujeito vai se inserindo no laço social, ele vai fazer um laço aí, uma amarração aí, que vai ter a função do sintoma, mas que é uma criação de cada um e que não se pode pensar que é a mesma coisa que se passa numa neurose, onde já está tudo ali, é só uma organização que se faz desimaginarizando esse excesso de imaginário do neurótico e colocando a simbolização um pouco mais ali onde ele se defende desse nada, desse vazio que é o simbólico. E temos aí, então, as diferenças. Num exemplo curto, alguém que ajudei a trabalhar, a achar um emprego e trabalhar, quando saiu de 17 anos de internamento no manicômio, quando pôde trabalhar num servicinho muito pequeno e suportou ficar anos trabalhando até se aposentar, nunca mais teve desencadeamentos psicóticos. E assim, outros também que pouco a pouco foram fazendo arte, artesão, fazer pão, fazendo produtos que vendia, artesanatos, outro que aprendia a pintar e foi trabalhar de pintor, nunca mais desencadeou surtos psicóticos
E o trabalho dele fica tão singular, que não é um pintor também. Quem o contrata para pintar, não o contrata por ser um pintor, mas ser por alguém que pinta com uma capacidade de um artista de tela. E há uma diferença que esse sujeito cria com a sua sintomatologia psicótica e que faz esse laço ser diferente do que seria na neurose com sintoma. Digamos que no sintoma já está tudo aí, né? E que só muda a gambiarra que o neurótico faz. E uma estrutura de novo Romeu, ela faz laço e desenlaça, enlaça e desenlaça o tempo todo. A repetição está aí para todo mundo. O que se trata, então, é de ter um estilo de fazer frente a esse real que desenlaça e não para de desenlaçar, é ter um estilo de enlaçamento também contínuo para cada desenlaçamento. Com exceção de vocês, os neuróticos também têm surtos psicóticos, rodam a baiana, perdem a estribeira, ficam com ressaca moral, retomam no dia seguinte a sua loucura, restituindo com palavra, dizendo, sabe aquilo de ontem foi mal, me desculpa, não sei o que me passou, mas eu não é isso que eu penso de ti, disse um monte de besteira, e se relaxando borromianamente. Então, isso não para de escrever. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada, Soneide. Jaqueline, pode perguntar e depois o Lucas e encerramos. Boa noite, Mari. Boa noite, professor. Prazer estar aqui falando com vocês. Professor, faz pouco tempo que eu estou nesse percurso psicanalítico e eu gostaria de perguntar, o sujeito depressivo, que ele tem dificuldade em falar, como conduzir? Levar ele a esse desejo? Essa pulsão seria pulsão de morte? Ele está ali, depressivo, em busca do quê? Às vezes ele é perdido até no seu olhar. Eu penso que toda pergunta, não, a tua pergunta é muito boa. Eu queria dizer primeiro que a tua pergunta é uma pergunta clínica muito importante. Todo sujeito que tem uma depressão está sob o regime da pulsão de morte. Toda depressão tem um luto não feito. E um luto não feito é estar sob o domínio da pulsão de morte, como Freud descreve no Luto e Melancolia. Diz, na hora do luto, não elaborado ainda, a gente quer ir junto com o objeto perdido. A gente quer ir junto com o objeto perdido. A pulsão nos puxa, nos convida a ir junto. É que há um esforço para não ir junto. E esse esforço é a aceitação da perda. Então, Freud diz que tem dor, primeiro, a dor. Depois, o reconhecimento da perda, que é a aceitação da perda, e que aí é a saída da dor. A depressão ainda não é a saída da dor. Estar depressivo é estar doendo. Como se pudesse dizer, vou fazer um neologismo, eu me dou, como diz em português, não sei como é. Eu me dou mesmo, né? Não de doar, mas de doer. Isso. Né? Isso. Não de doar, de doação, mas de doer. Eu me doloro. Estou dolorido. Isso, eu me doloro. Em espanhol vem mais fácil. Eu me doloro. Me dói ser eu. Me dói ser eu. Quer dizer, isso que eu perdi, esse luto, essa experiência de dor que eu vivi, que eu não perdi, porque não aceitei a perda, está me doendo. Basta que eu lembre para que doa. Não importa quanto tempo passa, basta que eu lembre para que dói. Se lembro, dói quando respiro. Há níveis diferentes de depressão e de dor, mas toda depressão, desde a mais leve à mais grave, é um luto que não foi feito. E como é que faz um luto? Falando. E falando que a gente põe o objeto em palavra. A palavra é a presença da ausência. Aquele objeto que não está mais, vira palavra.
Eu não preciso de um passarinho agora aqui na minha mão para dizer passarinho. A palavra substitui a coisa. Então, a clínica da depressão, tão mal exercida hoje pelas correntes neurobiológicas, psicoadaptativas, condutivistas do gênero, e são verdadeiras violência contra a dor de existir e contra o desejo. Porque é próprio do desejo a perda. O desejo não se contenta com nenhum objeto. Por isso, também, nas mortes, os neuróticos mais neurotizados se culpabilizam, se angustiam, perguntando qual é a minha parte de culpa na morte desse ente querido, porque, de alguma forma, em algum momento, desejei que ele morresse. E alguns têm até consciência, pedi a Deus que o levasse de tanto que ele estava sofrendo. É próprio do desejo perder o objeto. Então, a cura é o próprio desejo. E o depressivo se recusa a desejar. Lacan diz é covardia moral, porque se afasta do desejo, se esquiva do desejo, e por pudor de dizer que deseja, que continua desejando outra coisa. Então, o luto se faz se despedindo do objeto perdido. Como qualquer criancinha, tchau, cocô. É um pedaço de mim que está indo embora. Há crianças que não conseguem dizer tchau, cocô, choram desesperadamente que tem um pedaço do corpo que está saindo. Nas psicoses infantil é muito triste ver isso. Mas quando a criança tem simbólico que pode dizer tchau, pedacinho de mim, ela também pode dizer depois, quando perde, coisas muito preciosas, dizer foi bom até aqui e daqui para frente eu vou ter que seguir com a lembrança disso, com a marca disso, né? E com a alegria disso, porque isso deixou muita alegria também. Né? Ninguém tem dor onde não teve amor. Só aparece a dor onde houve muito amor. A linha que divide a dor e o amor é sempre muito tênue. Passa para um lado, passa para outro. Nácio escreveu a respeito disso, recomendo quem não conhece, o livro da dor e do amor. Agora é o Lucas. Obrigada, professor. Obrigada mais uma vez. E Lucas, então, para encerrar, tá, professor? Que já são 21h15, né, aí para vocês. Pode abrir o microfone, Lucas, e perguntar. Olá, boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho uma pergunta, ela é um pouco complicada, eu vou ter que. Está no final da fala, né? Eu vou tentar contextualizar para introduzir a pergunta, porque é um pouco. É, em Solução do Complexo de Édipo, né, o texto de 24, o Freud ele faz uma distinção, né? Na dissolução do Complexo de Édipo, em que o homem. Em que a menina aceita a castração como um fato e o homem, na dissolução, né, do complexo de Édipo, ele teme a possibilidade da sua ocorrência, né, da ocorrência da castração. E isso, no decorrer do próprio texto do Freud, ele coloca de forma assim taxativa que a mulher, né, ela fica livre para poder fazer uma linha de equação simbólica, né? Então ele traz aqueles exemplos, né, que a mulher se satisfaria fazendo um filho, encontrando um outro homem adulto e tal, e o homem ele constitui uma forma de repetição em torno desse medo da castração, né? Que é a forma com que acontece a dissolução do complexo de Édipo para o menino, né? E no seminário 5, lá nos 3 tempos do complexo de Édipo, o Lacan ele coloca que o final do complexo de Édipo para o homem tende a uma virilidade, né? E para a mulher tende para uma feminilidade, né? Assim, e isso deu margem, né, para autores tipo a Teresa Brenan, a Lucille Garrel, o Rafael Corsi, o Pedro Ambra,
interpretar isso como uma forma de falocentrismo, né? Inclusive, a Lucy Gay, ela cria um termo que chama falogocentrismo, né? Porque fala que o Freud e o Lacan eles seriam falocêntricos, né? E nesse sentido, assim, eu não interpreto assim, né? Eu interpreto que, pelo menos a parte que eu leio aqui, principalmente no Lacan, é que o homem tende a uma espécie de por esse medo, né, de ficar numa repetição ou numa pulsão mais empobrecida simbolicamente, de si preso numa virilidade, né, numa questão com o próprio corpo, e a mulher livre para poder fazer outras representações simbolicamente muito mais ricas e diversas e plurais, né? Como que o senhor circunscreve a pulsão e a repetição na distinção do gênero, nesse aspecto do complexo de Édipo, em que um sujeito é introduzido em um modo de subjetividade e de castração com medo da perda, e uma outra pessoa, um outro gênero, né, que é o feminino, é introduzido em um modo de subjetividade onde ela aceita isso e é livre para poder representar outras formas de ser. E, assim, essa é uma pergunta, né? A outra pergunta é assim, atravessando tudo isso, né, que eu acho que hoje é uma questão bem contemporânea, a diversidade de gênero, né, por exemplo, a questão da teoria queer e entre outras questões, ela atravessa isso, né, de uma forma assim bem contundente. O senhor acha que a psicanálise está chegando num ponto que a gente tem que se dobrar, rever algumas coisas? A circunscrição da pulsão na questão do gênero, ela tem que ser revista, porque não dá mais conta da gente circunscrever a repetição e a pulsão como masculino e o feminino, mas tem uma coisa de gênero que atravessa para uma diversidade de formas de repetição que o complexo de Édipo não dá mais conta de introduzir essa dualidade. Como que, assim, são duas perguntas diferentes, né? Não sei se eu consegui me fazer ser entendido, né? Sim, Uma consegui. Te agradeço pela pergunta, é muito atual, muito contemporânea essa pergunta, ainda que também já vinha desde o tempo de Freud. Ela sempre é vigorosa, essa pergunta, está sempre muito forte dentro do contexto social e talvez seja o ângulo por onde a psicanálise é mais agredida, mais interrogada, mais destituída, é desse ponto aí, justamente porque ele vem de um ângulo imaginário, né? O social é um imaginário, há um imaginário social, e nós não podemos fazer nada sem o imaginário, né? Não podemos nem caminhar pela rua se não formos organizados desde o nosso próprio imaginário. Mas Freud, quando ele escreveu a respeito disso, ele não deixou de levar em conta o imaginário e ele tinha muito claro uma diferença importante que Lacan nos ajuda a levar em conta. Por isso, Lacan, no seminário em 19 e no 20, foi fazer a fórmula da sexuação, dizendo: esqueçam o que vocês pensam que é homem e mulher. A psicanálise não tem nada a ver com gênero. Como? Freud não disse isso. Disse de outra maneira. Freud disse de outra maneira. Quando Freud escreve Tote e Tabu, ele diz algo extremamente importante a respeito do homem e da mulher em relação ao gozo. Em posições objetais distintas, se toma sempre como gênero, então Lacan disse, esquece gênero, homem e mulher são dois significantes. Independente de gênero, homem, mulher, ou masculino, feminino, ou macho, fêmea, esses significantes estão fora do campo do gênero. Gênero é o modo de se organizar em relação ao gozo, que Lacan também disse, são dois. Vou colocá-los aqui no quadro para vocês. Todo ser falante que habita a linguagem está do lado esquerdo, do lado homem, do lado macho, e não há nenhum que não está. Isso está lá em Freud. Isso está em Tote e Tabu. Lacan pega de Tote e Tabu colocando isso.
todos os seres humanos, menos um, que é o pai da horda, que é morto e que está fora, e que faz com que ali seja um conjunto fechado. Há menos um que não é. E quando se tem um elemento fora do conjunto, pode-se ter um conjunto. Por isso, Lacan vai à lógica matemática para poder usar uma linguagem que deixe mais claro isso. Todo ser falante é macho, todo ser falante é homem, todo ser falante está inscrito no gozo fálico, e não há nenhum que não esteja. E do outro lado, ele escreveu mulher. Disse, desse lado aqui, o gozo chama feminino, não é fálico. Algumas pessoas que estão dentro desse campo, não por ser homem nem por ser mulher, por estar dentro desse campo chamado fálico, pode estar também do outro lado. E não há nenhum que não possa. Isso está em Freud, que fala da bissexualidade para dizer que não há uma sexualidade num primeiro tempo para nenhum. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher no sentido do gênero, a não ser se pensar biologicamente, e Freud não pensa biologicamente, diz há um tempo antes da escolha sexual. Freud fala de uma escolha inconsciente sexual. Onde ele diz isso? Nos 3 ensaios e no outro texto curtinho chamado A Organização Genital Infantil, dizendo que o genital é organizado a partir das pulsões que vão se inscrevendo no corpo de modo diferente. Que pode acontecer que no homem, e não é porque ele tem pênis que isso vai acontecer, mas acontece que o gozo se condensa no pênis. E pode acontecer que, mesmo tendo pênis, e com quem não tem pênis, o gozo se condensa no corpo inteiro. Quando o gozo se condensa no corpo inteiro, esse sujeito aí não está só com o gozo fálico, está no gozo que ultrapassa. Chama gozo feminino. Então, diz, a mulher tem acesso a 2 gozos. Ela não tem falo, ela é o falo. E Freud disse isso de outra maneira, que o menino, quando vê, a percepção dele marca a diferença sexual anatômica. Aqui do meu lado eu tenho um pedacinho de carne, ela não tem, que será que aconteceu? Ele fantasia, imagina, pode ter uma paranoia de que cortou e que vão me cortar, ou qualquer coisa assim. Freud brinca um pouco com esse imaginário infantil, porque observava as crianças e escutava isso, e vocês também podem observar hoje e escutar isso e reescrever os 3 ensaios a partir da observação das crianças quando elas se deparam com a diferença sexual anatômica. Inscreve no imaginário uma diferença e provoca o que Freud chamava de teoria sexual infantil. Quer dizer, põe o sujeito a interpretar. Esse campo da teoria da interpretação, da teoria sexual infantil, é também o campo da ciência, da filosofia, da religião. A gente nunca mais para de interpretar. Ou seja, não saímos jamais da teoria sexual infantil. Todavia, o campo do gozo é outra coisa. O campo do gozo está, de um lado, o campo que pode ser falado, e do outro, o que não pode ser falado. Então, Lacan diz que o gozo feminino é da ordem do real, porque não pode ser dito. Ele brinca no Seminário 20, dizendo para as mulheres se elas podem falar disso. É nada mais do que sorriso. Ele tira e brinca, então, com Teresa d'Ávila, que é a capa do Seminário 20, onde diz que ela está gozando, basta olhar. Só que esse gozo é indizível. Bom, isso para hoje. O que isso quer dizer hoje? Hoje quer dizer que não há gozo que não seja do significante. Posso me dizer queer? Posso me dizer homem? Posso me dizer mulher? Posso me dizer travesti? Posso me dizer bissexual? Posso me dizer... Eu pego um significante para organizar minha sexualidade e distribuir esse gozo de um modo que me ajuste, que faça com que as pulsões se pacifiquem de uma maneira. Ninguém está garantido numa montagem identitária. O gozo é do real, ele vai se organizar em torno dos significantes. Quem quer que se diga homem, independente da natureza biológica, é homem.
Quem quer que se diga mulher, independente da natureza biológica, é mulher. E não há nenhum que não seja os dois. Um tanto. Não há homem que não tenha que se haver com o seu feminino. E não há mulher que não tenha que se haver com o seu masculino. Por isso se diz que quando o homem ama, ele fica um pouco envergonhado, enfraquecido, apaixonado, os colegas tiram sarro, aí papagaio de pirata, aí quando vai casar vai se enforcar, e quando vai falar com a mulher amada, ele fala feminino, amorzinho, como você está, coisa linda, me dá um beijinho, ele feminiza, a ponto de Lacan dizer, na cama são sempre duas mulheres. O amor feminiza. O amor castra, feminiza. E um homem que não consegue lidar com o feminino, vocês sabem como estão os dias de hoje no mundo, a misantropia, o ódio às mulheres, não? A dificuldade de lidar com o feminino faz uma defesa de pulsão de morte. Acho que a tua pergunta é muito interessante pelo momento e para que a gente pare de tentar enquadrar a sexualidade em gênero. E muitos outros significantes podem aparecer por aí para dar direções a isso que nós temos como gozo e que não cabe. Ah, mas Freud é binário. Freud não é binário para nada. Vai lê-lo com atenção para ver onde que está o binarismo em Freud. Se tem um binarismo aí é no real, mas não na montagem final da coisa. A psicanálise é radical quando diz homem e mulher. Mas diz que esse homem pode ser mulher. E que essa mulher pode ser homem. E que são a partir de dois significantes que vai se organizar uma cadeia de significantes. Isso vale para tudo. Por que não valeria para a nossa sexualidade, entendida no modo como nós vamos gozar em parceria com o outro corpo? Ainda que não podemos gozar do outro corpo, jamais temos que dar conta de organizar o nosso fantasma. O nosso fantasma diz, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou homo, eu sou... Mas é desde uma posição fantasmática que tomamos o outro como objeto de gozo, conforme a lente do nosso fantasma. Mas e os psicóticos? Sim, os psicóticos também constituem um fantasma. Mais frágil, de outra natureza, que pode romper-se e reconstruir de novo. Há estruturas que são psicóticas e que não é pela posição sexual que a gente identifica. Mas os transexuais são psicóticos. Lacan disse isso. Sim, Lacan disse isso. Mas disse também que não são todos. Como o neurótico também não são todos, né? Há homossexualidade neurótica, psicótica, perversa, há heterossexualidade neurótica, psicótica. Percebem que estou querendo mostrar para vocês uma coisa importante, para não confundir a psicanálise com um psicologismo barato aí que fica sendo caricaturizado como se fosse Freud ou Lacan dizendo, e a conversa é muito mais ampla e muito mais complexa, e precisamos sim estar abertos para isso. A psicanálise não é um saber, ela é uma pergunta. A psicanálise não sabe nada, ela aprende com aqueles que vão dizendo. É o que Freud escreveu, ele escutou. E nós, na clínica, não fazemos outra coisa que aprender a escutar, aprender e escutar, e aprender e escutar. E escutamos o quê? Eu não sei se eu sou uma mulher hétero ou lésbica, né? Eu tenho experiência com homens, mas tinha fantasia com mulher. Eu tinha uma tendência, acho que qualquer dia eu vou experimentar uma mulher. Eu tenho os dois, eu tenho experiência com homem e com mulher, e não sei realmente de que lado que eu fico. Acho que eu gosto dos dois. Essa geração agora tem uma pergunta, sou homem ou sou mulher? Isso está lá em Freud. Estudo sobre histeria. O primeiro trabalho dele, ele diz a histeria e uma posição em que a mulher se interroga sobre o seu sexo, que eu sou homem ou mulher. E ele diz, toda histérica é um homem, com dificuldade de ser mulher.
Toda mulher tem dificuldade de ser mulher e não há nenhuma mulher que não sabe ser homem mais que os homens. Elas pegam o filhinho da mamãe e transformam ele num homem. Como que elas fazem isso? Milagre? Porque mamãe não faz homem, mamãe faz filhinho da mamãe. E como é que uma mulher, 18, 19, 20 anos, casa com um cara desse, às vezes 10 anos mais velho que ela, e transforma ele num homem? Ah, por trás de todo grande homem tem uma grande histérica. Sim, sim, é verdade, isso é verdade. No pé da letra, ela sabe ser homem. Vai que dá. Vá lá, você é capaz, vamos, seja homem, diz ela, seja homem. Vem cá, vamos tentar de novo. Não liga não, broxou, amanhã funciona, fica tranquilo, vai passar. Que nada, você está cansado hoje, dorme, amorzinho, amanhã vai funcionar, você é um homem. Ele não tem muita certeza de que ele é um homem. Ela disse, você é um homem. E se ela o convence... Porque um homem sabe que é um homem quando outros homens o reconhecem como homem. Mas está cada vez mais difícil um homem reconhecer outro como um homem agora. Eles também estão um pouco que nem as mulheres, perguntando, sou homem ou sou mulher? E o outro diz, oh, tem um jeitinho, hein? Está meio ajeitado aí. Estou brincando um pouco, desculpa. Ah, muito bom, professor. A Ah, psicanálise é indissociável do humor, sabem disso. Um dos textos que eu mais gosto do Freud é o Xiste e sua relação com o inconsciente, e aquele outro texto que ele escreveu sobre o humor. O humor é essencial. Nas curas, ele sempre vai aparecendo proporcionalmente à cura. quando começamos a rir de nós mesmos também, né? Isso, quando podemos rir, estamos quase curados. É. Ai, olha, eu tô assim muito, muito feliz, porque, nossa, não tenho palavras para agradecer, professor, assim, a sua generosidade nessa noite com todos nós. Responder tantas questões, né? Um grupo tão interessado e um grupo que se esforça cada dia. Então, eu fiquei muito feliz hoje, É um porque dever ético me convidasse para um grupo que trabalha um ano. Isso merece muito respeito, né? Não é qualquer grupo, é um grupo de trabalho comprometido, num trabalho extenso ao longo do tempo, né? Merece todo o respeito, toda a admiração, todo o meu carinho. muito, muito obrigada, viu? Eu, como uma boa histérica, agradeço aqui tentando ser um pouco homem também, levando a ferro e fogo de vez em quando. Mas, assim, muito obrigada, professor. Estou muito feliz mesmo. Acho que a palavra hoje, acho que eu pegaria esse significante hoje, feliz. Porque 50 pessoas na sala, né, depois de 2 horas, não é para qualquer transmissão, né? É uma transmissão de pessoas realmente muito interessadas. Eu agradeço enormemente, espero, assim, que as pessoas que estejam aqui provavelmente tenham gostado muito, realmente. E quando tiverem oportunidade, assistam ao professor, assistam às suas aulas, porque tem uns 5 anos que eu acompanho e conheci antes um pouco da pandemia, e sempre foi muito bom e sempre tenho aprendido bastante, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pelo convite e até breve. Ah, muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu vou tentar colocar no YouTube a aula depois para a gente poder escutar novamente. Opa, Obrigada. obrigada. Gente, um super beijo para você.